Boa tarde, eu sou Cristiano de Moura Borges e trago um trabalho relativo ao impacto da radiação em circuitos CMOS. O trabalho está organizado dessa forma, onde eu tenho a introdução, vou trazer os objetivos e as justificativas, fundamentação teórica, com transistor MOS, tecnologia CMOS, inversor CMOS, falhas causadas por radiação. E na metodologia, então, eu tenho a simulação elétrica, usando o NGSpice e o modelo da dupla exponencial. Com resultados de discussão, eu tenho a descrição e validação do inversor CMOS e os resultados das análises então feitas na simulação elétrica. Depois eu trago as considerações finais e possibilidades de trabalhos futuros. Então, com o avanço nos processos de integração, há uma grande popularização dos sistemas digitais. E com esse processo de integração, eu acabo tendo uma redução da tensão e aumento da frequência de funcionamento. Esses aumentos da frequência e redução da tensão trazem, então, uma maior suscetibilidade às falhas provocadas pela radiação. Os dispositivos embarcados hoje para sistemas autônomos são uma realidade, e cada vez mais esse mercado cresce. Então, esses sistemas têm necessidade de uma precisão muito maior e uma estabilidade muito grande também em seus controles. Dessa forma, eu tenho uma necessidade muito grande então, de mitigar os efeitos da radiação em dispositivos semicondutores. Esses dispositivos então são suscetíveis a falhas devido à radiação, e essa falha acontece então quando a partícula colide em uma região sensível do transistor, fazendo com que haja uma alteração no seu estado lógico. Há tempos atrás era considerado somente em ambientes espaciais esse tipo de falha, mas devido à integração, então, a grande redução da tensão aqui com o aumento da frequência, nós temos então essas falhas como uma realidade mesmo ao nível do mar. Então passa-se a utilizar os efeitos, os resultados causados pela radiação como parâmetro para o projeto. Como objetivos gerais desse trabalho aqui, eu tenho então a investigação da interação das partículas de radiação nos circuitos combinacionais e como secundários então a necessidade de conhecer o funcionamento dos inversores CMOS, entender a tecnologia CMOS como um todo e simular eletricamente a ação da radiação. Trazendo um pouco então de conhecimento aqui a respeito do transistor, da tecnologia MOS e também da tecnologia CMOS. O transistor então é um elemento composto por uma sobreposição de materiais condutores e não condutores, que para o nosso caso aqui funcionarão como chave, certo? De acordo com os circuitos que são anexados no entorno desse dispositivo aqui, eu posso fazer com que ele trabalhe como chave. Independente da medida, do tamanho desses dispositivos aqui, eles podem trabalhar então com respostas bastante boas para as necessidades que a gente tem. Então, vamos trabalhar primeiro com o transistor PMOS. O transistor PMOS, então, no funcionamento como chave dele, ele é controlado pela porta, certo? E essa porta, então, ao receber um sinal de nível baixo, ou seja, ela é conectada ao GND, eu tenho o meu transistor PMOS na posição ligada, ou seja, ele fornece um caminho entre a fonte e o dreno. E esse caminho entre a fonte e o dreno, então, permite a passagem da corrente elétrica no restante do circuito. Quando a minha porta recebe um sinal de nível alto, ou seja, ela está ligada agora ao VDD do meu sistema, eu tenho meu transistor com a característica de chave aberta, chave desligada. Com isso, não permito então que haja passagem da corrente entre fonte e dreno. Quando eu venho para o meu transistor NMOS, eu tenho praticamente o inverso disso acontecendo. Ou seja, quando a minha porta recebe um sinal de nível baixo, o meu transistor fica desligado, ou seja, não há passagem de corrente entre a fonte e o dreno. De modo contrário, quando a porta está conectada ao VDD, ou seja, tem um nível alto, eu tenho então a redução da resistência entre a fonte e o dreno, permitindo então que haja a passagem da corrente elétrica nesse sentido. Esses dispositivos aqui são considerados então atualmente
como centrais na lógica computacional, tá? E passando então para a tecnologia CMOS, tá? A gente tem a utilização desses dois dispositivos aqui no mesmo substrato. A partir dessa tecnologia, então, a gente pode construir facilmente dispositivos lógicos de forma a realizar algumas operações, como, por exemplo, inverter o valor de um sinal. Tá? Aqui aparece, então, um inversor CMOS. Tá? Esse inversor CMOS aqui, prestando atenção aqui na figura, nós temos um transistor do tipo P e um transistor do tipo N, construídos sobre o mesmo substrato. Tá? Dessa forma, então, nós temos um dispositivo CMOS. Tá? O inversor CMOS, por sua vez, é tão básico que eu já posso utilizar simplesmente essa construção aqui para produzir esse inversor. Tá? Então ele aparece aqui, onde eu tenho o meu transistor PMOS e o transistor NMOS conectados, certo? Onde suas portas estão interconectadas, ou seja, elas recebem o sinal da mesma região, tá? O mesmo sinal entra para as duas, tá? E isso faz com que um deles se conecte à saída, tá? Permita a conexão da saída do VDD até a saída, e o outro vai então do GND até a saída. Tá? Vou entrar então aqui com um nível baixo na porta de ambos os dispositivos. Tá? Esse nível baixo aqui vai me fornecer aqui no PMOS uma conexão entre o VDD e o Vout. Certo? A corrente elétrica vai circular nesse sentido aqui, então, trazendo o valor de tensão VDD para Vout. Tá? Enquanto esse mesmo valor zero chegando até o meu dispositivo NMOS, meu transistor NMOS, tá? Impede então que haja passagem da corrente. Ele fica aberto, certo? E impede que haja passagem da corrente do GND para o Vout. Tá? Por outro lado, se eu introduzir um nível alto na minha entrada, tá? Ele vai fazer com que o meu PMOS fique em aberto, ou seja, não há passagem da corrente então, entre VDD e Vout, e com isso tornando chave fechada, né, permitindo então que haja passagem do GND, do sinal do GND para a minha saída Vout. Vistas então as tecnologias, né, os dois transistores e um embasamento superficial, enfim, sobre a tecnologia CMOS, tá? Nós podemos passar então ao estudo das falhas causadas pela radiação. A radiação então pode ser considerada energia que se propaga pelo meio através de partículas subatômicas. Tá? Ela pode existir de forma natural, tá? E de forma artificial. Então eu posso considerar como radiação natural aqui radiações cósmicas e os ventos solares e a própria radiação do solo, tá? Quando ele é composto ou apresenta elementos radioativos. Tá? A radiação artificial, então, é produto de processos atômicos, tá? De máquinas e equipamentos, como, por exemplo, máquinas do agronegócio que irradiam os alimentos, tá? Para acabar destruindo, né, os organismos que podem ser nocivos à nossa saúde. Tá? E em equipamentos médicos, né, como raio-x, as tomografias e diversos outros dispositivos que também produzem radiação próxima à superfície da Terra. Né? Então, essas falhas são causadas quando partículas subatômicas, usando aqui como exemplo, né, elétrons, prótons, nêutrons, partículas alfa, pions, muons e outros tipos de partícula, tá, atingem as regiões sensíveis de um circuito. A radiação, então, pode causar falhas permanentes e falhas transientes. Tá? Como exemplo aqui de uma falha permanente, eu trouxe o Joker, que é um robô alemão que foi emprestado quando do acidente de Chernobyl, tá? Para que pudesse remover os destroços. O Joker funcionou por alguns minutos e logo apresentou falhas devido a grandes níveis de radiação. Tá? E, por outro lado, tem as falhas transientes, que são objetos de estudo desse trabalho aqui, tá? Que traz então esse tipo de parada, a leitura equivocada, né, de sinais, impedindo então que a gente tenha o bom funcionamento dos nossos computadores, introduzindo então software erros. Tá? Dentro da fundamentação teórica aqui ainda, eu tenho as falhas causadas pela radiação, tenho os meus mecanismos aqui de depósito de carga durante a interação iônica. Tá? Eu reparo que em A e B aqui eu tenho
a minha deriva, tá? Ele é chamado de deriva, o processo onde a partícula atinge, tá, o meu dispositivo. Tá? E o fato dela atingir esse dispositivo aqui causa uma deformação, uma deformidade aqui da região de depressão, ou seja, essa região de depressão aqui se constrói automaticamente a partir do momento que eu tenho uma junção PN no meu transistor. Tá? Então, eu produzo aqui em B o Furnering, tá? Que é essa deformação, justamente a deformação da região de depressão. Nesse momento aqui já começa a haver coleta de cargas. Tá? Essas cargas aqui ficam liberadas, então, para passar, para transitar dentro do meu dispositivo. No momento de difusão da carga, tá? Onde eu começo a ter um retorno dessa deformidade à normalidade do da minha região de depressão, tá? Eu tenho uma nova coleta de cargas aqui. Tá? A representação aqui do tempo que isso ocorre está mostrada aqui nesse gráfico, tá? Onde eu tenho a amplitude, tá? da corrente gerada por essa coleta de carga, pela passagem da carga coletada aqui, tá? E o tempo que ele leva enquanto efeito, né, no nosso dispositivo. Essa falha, tá, vai ser causada de acordo com a possibilidade que eu tenho, tá, de atingir a quantidade de cargas, a carga coletada, né, nos dois processos aqui, tá, de deriva e de difusão, quando elas somadas então superarem a carga crítica. O que é a carga crítica? A carga crítica é a carga necessária, tá, para que eu gere corrente suficiente para que haja a mudança de estado do meu dispositivo. Se ele estiver então em nível baixo, ele pode atingir um nível alto e vice-versa. Tá? Isso depende, então, da magnitude, ou seja, da amplitude, do tamanho da corrente, ou seja, a quantidade de carga coletada, tá? E o tempo que leva esse efeito, né? Esse evento. Tá? Para que eu possa, então, aplicar as simulações, tá? Eu tenho a minha corrente, eu tenho a minha dupla exponencial, tá? Que está representada aqui, certo? E eu preciso introduzi-la, né, de uma forma que o meu programa de simulação entenda. Tá? Então, a forma da introdução está colocada aqui, onde eu tenho o nome da corrente, tá? Ela sempre inicia por I, eu tenho os pontos aqui de conexão da minha fonte de corrente no sistema, tá? E aqui eu tenho a formatação, então, do meu pulso, né, do meu evento. Tá? Eu tenho a corrente inicial, eu tenho o nível máximo de corrente a ser atingido, tá? A posição onde se inicia o pulso, o tempo que esse pulso, onde ele termina, o tempo que esse pulso fica em nível alto e o tempo que ele leva para se amortecer. Esse aqui é o ambiente, então, de simulação, tá? Onde eu tenho aqui o ngSpice. Eu utilizo o bloco de notas para produzir a entrada de informações e tenho aqui, então, a minha saída. Tá? As saídas são esses gráficos aqui fornecidos pelo programa. Então, como eu falei ali, a minha corrente vai ser colocada, a fonte de corrente vai ser colocada, introduzida no ngSpice, tá? A partir do conhecimento de alguns parâmetros, que eu já mencionei para vocês, onde a minha corrente 2, ou seja, o pico de corrente que eu tenho, tá? É importante colocar o gráfico aqui. O pico de corrente que eu tenho aqui é dado por esta expressão, onde eu levo em consideração as condições do tempo, tá? de permanência do meu pulso e a quantidade de carga coletada. Os circuitos, então, são descritos, tá? Utilizando o modelo preditivo de alta performance BooCMOS, fornecido pela Arizona State University na tecnologia 32 nanômetros, tá? Operando com uma tensão de 0,9 volts, certo? Então, são informados dessa forma aqui ao meu programa. Aqui eu tenho uma representação ideal do inversor CMOS, onde eu tenho uma entrada mostrada nesse gráfico aqui em verde, enquanto a saída está representada em vermelho aqui nesse gráfico. Então eu tenho realmente a inversão aqui do meu sinal. Tá? Fazendo agora as perturbações, né, a colocação das perturbações aqui, eu faço um primeiro teste no momento onde eu tenho um nível alto, tá? Com a perturbação eu tenho uma queda desse nível alto para baixo e depois a reposição, né? Ele retorna então à condição inicial. Tá? A amplitude do pulso que foi utilizada aqui foi 90 microamperes
esse pulso decorrente está representado em verde aqui na parte, no gráfico inferior, tá? E esse pulso de 90 microamperes produz essa variação aqui na tensão. Tá? Essa tensão aqui não chega a atingir o valor inverso, tá? Da entrada do meu circuito. Então eu tenho em azul aqui a saída, a entrada está em vermelha e eu não chego a atingir esse valor aqui. Tá? Mas eu tenho então um retorno, certo, do funcionamento do meu dispositivo. Esta aqui é a deformação. Essa aqui então é o nosso problema. Tá? No segundo momento, tá, eu aplico 93 microamperes de pulso de corrente aqui, a amplitude máxima do meu pulso de corrente. Esse pulso de corrente, então, retorna uma variação aqui, tá, que ultrapassa o nível baixo, tá, de tensão da minha entrada. Ou seja, a saída acaba atingindo o mesmo valor da entrada. Se esse dispositivo aqui é um inversor, acaba que eu tenho aqui uma informação errônea. Certo? Indo adiante, então, modificando o meu tipo agora de perturbação, onde eu começo com um nível baixo. A partir da perturbação eu atinjo o nível alto e depois retorno ao nível original. Tá? Eu aplico 130 microamperes, tá? Nos meus dispositivos. Tá? Nesse primeiro momento, então, o meu pulso de corrente que está representado aqui faz com que a minha tensão suba a um nível que se aproxima, então, do nível oposto, né? Do nível de entrada, certo? Com isso, então, não chegando, não atingindo, tá? Eu não teria uma variação. Com 133 microamperes, tá, já faz com que eu tenha, então, o atingimento. Né? Eu já tenho o meu nível de tensão que era para estar em nível baixo, ele já atinge o nível alto, fazendo, então, uma leitura errônea, tá, da minha saída em relação à entrada invertida, né? A entrada anterior, a entrada do inversor. Resultados de discussão, então, tá? Os transistores NMOS e PMOS apresentam diferentes condutividades, tá? E essas diferentes condutividades levam a diferentes correntes na simulação, por isso essas variações entre 90 e 93, e depois eu uso 130 e 133 microamperes para conseguir fazer as variações. Em um momento um deles está conduzindo, no outro momento o outro está conduzindo, então eu tenho essa variação de corrente, né, a ser medida. O que se faz para corrigir isso aqui é trabalhar com os parâmetros de largura do canal, tá? Aquela distância entre a fonte e o dreno, tá? Para que eu possa ter, então, a aproximação da condução desses dois dispositivos aqui dentro da minha tecnologia. Tá? Como trabalho futuro, então, considerações finais e trabalhos futuros, então. O trabalho apresentado para mim foi de muita importância, tá? Pois trouxe as tecnologias mais utilizadas, tá? Tornou possível a familiarização com o software de simulação NGSpice, mostrou a complexidade dos sistemas e suas variações, também oportunizou mirar um nicho importante da tecnologia para o desenvolvimento dos trabalhos futuros. Tá? Esses trabalhos futuros, então, se sugere aplicar esses conhecimentos adquiridos para ampliar a abrangência de possíveis soluções, estudar os circuitos sequenciais, os flip-flops nos registradores e em microprocessadores, acompanhar as alterações em tempo e robustez e verificar a possibilidade de aplicações das redundâncias e analisar a melhora proporcionada por elas aos sistemas analisados. Aqui está a bibliografia que foi utilizada, tá? E eu agradeço.